Fala aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Digão e esse é o canal Os Matemáticos. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre adição e subtração de frações. Vamos lá? Vamos começar com as frações com denominadores iguais. Então eu tenho essa soma para fazer, 3 sétimos mais 2 sétimos. Vamos relacionar essa soma com figuras para depois a gente criar uma regrinha. Então eu vou ter o meu inteiro, eu vou dividir esse inteiro em 7 partes. Eu quero adicionar 3 sétimos com 2 sétimos. Eu vou pintar 3 quadradinhos de vermelho, representando 3 sétimos. Então aqui eu tenho 3 sétimos. Aos 3 sétimos eu quero acrescentar 2 sétimos. Então eu vou fazer 2 sétimos com quadradinhos azuis. Então eu tenho a minha soma 3 sétimos, que são os quadradinhos vermelhos, com 2 sétimos, os quadradinhos azuis. No total, quantos quadradinhos eu tenho pintados? 5 de 7. Então a resposta 5 sétimos. Vamos fazer uma subtração usando essa ideia de figuras. 4 quintos menos 1 quinto. Vou pegar o meu inteiro, eu vou dividir agora em 5 partes. Eu tenho 4 partes de 5 e quero tirar uma parte. Vamos pintar 4 partes de vermelho. Desses 4 quintos, eu quero eliminar 1 quinto. Então, esse 1 quinto eu vou eliminar. Quanto que sobrou? 3 quintos. 4 quintos menos 1 quinto é igual a 3 quintos. Resumindo, para eu adicionar ou subtrair frações com denominadores iguais, eu vou adicionar ou subtrair os numeradores, a parte de cima das frações, e manter o denominador, a parte de baixo das frações. Vamos agora pensar em frações com denominadores diferentes. 1/2 mais 2 quintos. Vamos fazer essa adição utilizando figuras. Vamos representar primeiro o que seria o meio. O meu inteiro dividido em 2 partes. Dessas 2 partes eu vou pegar apenas uma. Então aí eu tenho o meu meio. O 2 quintos. Eu tenho o meu inteiro. Eu vou dividir em 5 partes, e dessas 5 partes eu vou pegar 2 quintos. O que eu quero é juntar essas partes coloridas numa figura só, num inteiro só. Então, pensando no novo inteiro, eu quero juntar a parte vermelha com a parte azul. Então eu vou juntar o meu 1/2 com o meu 2 quintos. Então essa figura é o resultado da adição do meio com 2 quintos. Mas essa figura a gente não consegue representar por uma fração, porque as partes que estão divididas não têm o mesmo tamanho. Eu vou pensar em dividir então essa figura em partes do mesmo tamanho para conseguir representar por uma fração. Eu vou conseguir fazer a divisão em 10 partes iguais. E dessas 10 partes iguais estão pintadas 9. Então o resultado dessa adição, 1/2 com 2 quintos, 9 décimos. Então o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar dividir o meu inteiro em 10 partes. Como fica representado, ou que fração representa a metade de uma figura quando ela está dividida em 10? É a fração 5 décimos. Que fração representa então o meu 2 quintos quando eu divido o meu inteiro em 10? É o 4 décimos. Então, para adicionar o meu 1/2 com 2 quintos, eu vou precisar transformar em frações com denominadores iguais. O 1/2 é equivalente a 5 décimos, 2 quintos é equivalente a 4 décimos. A partir do momento que eu encontrei frações equivalentes com denominadores iguais,
basta eu somar os numeradores. Então o resultado é 9 décimos. Resumindo, para adicionar ou subtrair frações com denominadores diferentes, eu vou precisar encontrar frações equivalentes àquelas que serão adicionadas com denominadores iguais. Daí, basta adicionar os numeradores mantendo o mesmo denominador. Vamos fazer alguns exemplos. Então eu tenho a adição de frações com denominadores iguais, eu vou adicionar os numeradores mantendo o mesmo denominador. 4 oitavos. Dá para simplificar por 4. Simplificando por 4, eu vou obter 1 meio. Adição de frações com denominadores iguais, eu vou adicionar os numeradores mantendo o denominador. Eu vou obter 12 dozeavos, que é o nosso inteiro. 5 nonos menos 3 nonos. Os denominadores são iguais, eu vou subtrair os numeradores, mantendo o denominador. 2 nonos. 2 quintos mais 8 quintos. Os denominadores são iguais, eu vou adicionar os numeradores, mantendo o denominador 5. 10 quintos, que é o nosso 2 inteiros. Eu posso obter dividindo por 5 o numerador e o denominador. Simplificando, eu tenho 2 inteiros, que é o 2. Faça você mesmo. Dê um pause no vídeo e confira depois a correção. Vamos fazer agora com denominadores diferentes. Então eu vou usar o mínimo múltiplo comum entre os denominadores, que nesse caso é 24. As frações eu vou escrever equivalentes com o denominador 24. Para o 8 virar 24 é uma multiplicação por 3. Então lá em cima, para ser equivalente, também multiplica por 3. 9 24 avos. Para o 6 virar 24 é uma multiplicação por 4. Lá em cima, multiplicando por 4, 24 avos. Tem denominadores iguais, eu vou somar os numeradores mantendo o mesmo denominador. 29 24 avos. Mínimo múltiplo comum entre 2 e 6 é o próprio 6. O 6 é múltiplo de 2. Então ambas as frações vão ficar com o denominador 6. Para o 2 virar 6 é uma multiplicação por 3, lá embaixo e lá em cima. Eu vou obter 15 sextos. A fração com o denominador 6, ela não vai se alterar. Então lá em cima vai continuar 1. 15 mais 1 sextos, 16 sextos, que é possível simplificar por 2. 8 terços. Uma subtração. O mínimo múltiplo comum entre 9 e 6 é 18. Então, ambas as frações vão ficar com o denominador 18. O 9 para virar 18 é uma multiplicação por 2. Para ser equivalente, lá em cima multiplica por 2. Eu vou obter 8 18avos. No 6 para virar 18 é uma multiplicação por 3. Para ser equivalente, lá em cima também multiplica por 3. Nós vamos obter 3 18avos. É uma subtração, os denominadores são iguais, eu vou subtrair
os numeradores, mantendo o denominador. 5 18avos. Quando eu tenho 3 ou mais frações, eu vou usar o mínimo múltiplo comum de todos os denominadores. Nesse caso, 24. Todas as frações terão o denominador 24. Para o 12 virar 24 é uma multiplicação por 2. Lá em cima também. 7 vezes 2, 14. Para o 8 virar 24, uma multiplicação por 3. Lá em cima também. 5 vezes 3, 15. Para o 6 virar 24, é uma multiplicação por 4. Lá em cima também. 5 vezes 4, 20. Os denominadores são iguais, eu vou adicionar e subtrair os numeradores. 14 mais 15 menos 20 por 24. 14 mais 15, 29, menos 20, 9 24avos. Que é possível simplificar por 3. Vai dar 3 oitavos. Faça você mesmo, dê um pause no vídeo e confira a resolução. Vamos aplicar esse conceito na resolução de alguns problemas. A capacidade do tanque de gasolina do carro de João é de 50 litros. As figuras mostram o medidor de gasolina do carro no momento de partida e no momento de chegada de uma viagem feita por João. Quantos litros de gasolina João gastou nessa viagem? Ele gastou a diferença entre o que marcava no começo e o que marcava no final da viagem. Então é a diferença entre 3/4 e 1/4. Como os denominadores são iguais, eu vou subtrair os numeradores, mantendo o mesmo denominador, 2/4. Foi o que ele gastou. Dá para simplificar por 2. Então ele gastou metade do tanque de gasolina. Metade de 50 litros. Ele gastou 25 litros. Um outro probleminha. Um carro havia percorrido 1/5 da distância entre duas cidades. Depois, percorreu mais metade da mesma distância. Sabendo que ainda faltam 210 quilômetros, calcule a distância entre as duas cidades. Então, primeiro, eu vou começar calculando qual fração dessa distância ele já percorreu. Eu vou fazer a soma de 1/5 com 1/2. Como tem denominadores diferentes, o mínimo múltiplo comum entre 5 e 2 é 10. Eu vou escrever essas frações com frações equivalentes de denominador 10. O 5 para dar 10 é uma multiplicação por 2, lá em cima também multiplica por 2. 2 décimos é equivalente a 1/5. O 2 para dar 10 é uma multiplicação por 5, lá em cima também multiplica por 5. 5 décimos é equivalente a 1/2. Então, 7 décimos é a fração da distância entre as cidades que ele já percorreu. Se ele já percorreu 7 décimos, quanto falta percorrer? 3 décimos para dar o inteiro. Isso corresponde a 210 quilômetros.
Se 210 quilômetros corresponde a 3 décimos, quantos quilômetros corresponde a 1 décimo? Basta dividir o 210 por 3, 70 quilômetros. Se 1 décimo é 70 quilômetros, a distância entre as cidades seria o nosso inteiro. O nosso inteiro com o denominador 10 é 10 décimos. Se 1 décimo corresponde a 70 quilômetros, 10 décimos, basta eu multiplicar o 70 por 10. 700 quilômetros. Beleza? Então essa foi a aula de hoje. Até a próxima. Fui!